Fazer contato com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Bom dia, Shoa. Bom dia, Glauco. É sempre um prazer participar do Jornal Brasil Atual. Prazer é nosso. Shoa, a gente vai começar aqui por um tema que você já tratou em outra ocasião, que é a questão do artigo 142 da Constituição Federal, que alguns juristas, inclusive, eu acho que na verdade só um, né, entendia ali pela leitura do artigo que era possível uma intervenção militar constitucional, e o ministro Luiz Roberto Barroso do STF, ele indeferiu um pedido para que esse artigo fosse regulamentado, porque, segundo ele, esse artigo não tem nada para ser explicado e, como diria aí um ex-árbitro de futebol, a regra é clara. Diz aqui o Barroso, é simplesmente absurda a crença de que a Constituição legitima o descumprimento de decisões judiciais por determinação das Forças Armadas. Como é que você viu essa manifestação do ministro do Supremo, Shoa? Glauco, muito correta. O ministro Barroso foi, assim, não só razoável, mas deu a este pedido o tratamento que o pedido merecia, ou seja, ignorou completamente. Que o artigo 142, ele não dá às Forças Armadas o poder de intervenção sobre nenhum outro poder. Pelo contrário, ele diz que as Forças Armadas, elas servem à garantia dos poderes. Portanto, se servem à garantia, estão abaixo dos poderes, não estão nem do lado, muito menos acima. Então, a Constituição não atribui às Forças Armadas a qualidade de quarto poder. O poder moderador, ele foi extinto com o Império. Então, nós estamos num sistema republicano com 3 poderes. E as Forças Armadas, se elas tivessem a competência para intervir em algum poder, estabelecido pela Constituição, a Constituição teria sido muito clara nisso, não teria deixado dúvida. A Constituição da República, Glauco, ela veio exatamente para acabar com um período autoritário. Então, nem sentido histórico faria que atribuísse às Forças Armadas o poder de intervenção sobre outros poderes do Estado. Então, assim, o ministro Barroso agiu muito bem, e menos mal que esse pedido tenha sido feito pela via online, porque se tivesse sido feito através de papel, teria sido um prejuízo para a natureza, porque é totalmente esdrúxulo esse tipo de questionamento. Inclusive o Barroso também mencionou, né, algo que você já tinha citado aqui, o Shoa, que não existe o tal do poder moderador, quanto mais atribuído às Forças Armadas. Isso é algo da Constituição de 1824. Então, é absolutamente sem sentido, né, o Shoa? Nós estamos há 130 anos de república no país, e o poder moderador foi extinto pela Constituição de 1891. Então, veja só, não existe. Há uma certa discussão dentro da doutrina de que o judiciário é quem vai manter o equilíbrio entre os demais poderes, funcionando, às vezes, como poder moderador, mas nem propriamente é um poder moderador. Então, assim, não adianta a gente tentar criar uma situação em que não existe, é totalmente inexistente, esdrúxulo. Eu disse na última entrevista, eu fiz o curso de Direito, fiz mestrado de Direito Constitucional, doutorado de Direito Constitucional, nunca foi discutida essa hipótese. Aí agora, né, aparece um oportunista porque quer legitimar um estado de exceção, porque quer legitimar uma situação de rompimento, de ruptura democrática, tentando pôr no artigo 142 aquilo que o artigo 142 da Constituição não tem. Então, assim, se você quer legitimar um golpe, assuma que você é um golpista, assuma que você é um traidor da pátria, assuma que você não respeita a soberania do país, não respeita a vontade do seu povo, mas não fique tentando justificar através de sofisma aquilo que não tem justificativa. O Shoa, falando de outro tema aí que preocupa o governo federal, o inquérito das fake news. Ontem o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou defendendo a continuidade da investigação, mas ele fez ressalvas a respeito de possíveis medidas de ordem invasiva, como prisões preventivas e ações de busca e apreensão da Polícia Federal, pedindo que esse tipo de ordem seja enviada antes ao Ministério Público para que haja um parecer dos procuradores. Eu achei curioso, Shoa, porque é um pessoal que está descobrindo de forma muito tardia o garantismo, né? Pois é, eles passaram os últimos anos defendendo que todas essas garantias elas eram desnecessárias, elas não eram importantes, elas eram inconstitucionais. Agora eles estão defendendo as garantias. Eu até compreendo que o direito deve ser desenvolvido de uma maneira dentro da legalidade.
Agora, não pode acontecer o que está querendo o procurador Arias, que é represar totalmente a investigação sobre o inquérito das fake news. Olha, Glauco, eu também acho que deve ser colocado baliza nesse inquérito aí. A baliza é o seguinte, é chegar de fato à origem das fake news, a origem intelectual dessas fake news, e uma outra baliza é chegar nas origens econômicas. Porque não pode mesmo esse inquérito circular só em torno daqueles que divulgavam a notícia adiante. Porque antes da divulgação teve alguém que planejou e teve alguém que financiou. Então, as balizas que devem ser colocadas são nesse sentido. Agora, o ministro Edson Fachin, inclusive, né, ele votou a favor do prosseguimento do inquérito das fake news. Essa questão vai ser retomada no dia 17 de junho. Ou seja, esse é, na verdade, o grande calcanhar de Aquiles hoje do governo de Jair Bolsonaro. Quer dizer, ainda tivemos aí a manifestação também do Ministério Público Eleitoral também endossando um pedido feito, né, para que um possível material achado aí no inquérito das fake news possa ser utilizado também na ação do TSE que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Esse é realmente o grande calcanhar de Aquiles, Uchoa? Ninguém tem culpa, né? Se esse governo ele tem no seu entorno todo esse rastro de indício de sujeira. A prova emprestada pode acontecer, sim. É claro que se você, através de outra investigação, acaba descobrindo elementos que possam ajudar numa outra, por que não pode ser utilizado? Pode. O Supremo não vai ser contra isso, o Supremo não vai, nessa decisão do Pleno, dificilmente irá estancar o inquérito que anda em curso sobre a apuração das fake news, inclusive porque o Supremo não vai abrir, na altura desse campeonato, mão das suas prerrogativas. Foi ameaça aos próprios ministros da Corte, foi um atentado contra a imagem dos poderes da República. Então, o governo Bolsonaro, que está envolvido nisso aí, vai ter que responder. Se ele não quisesse responder, ele não tivesse criado, ou não tivesse, pelo menos, estimulado, ou então tentado surfar na onda do desastre que esse tipo de informação equivocada produziu, tanto junto ao Supremo, como também nas últimas eleições, né, que foram escancaradamente manipuladas por terceiros através de fake news. Agora, a gente sabe que o governo de Jair Bolsonaro é um governo em que o presidente tem círculo íntimo, né? Confia bastante ali nos seus filhos para a tomada de decisões. E ontem nós tivemos aí a recriação do Ministério das Comunicações, né? O anúncio dessa recriação. E o secretário atual, Fábio Weingarten, vai se tornar secretário executivo do Ministério, que vai ser ocupado pelo Fábio Faria, ele que é deputado federal do PSD do Rio Grande do Norte e genro do empresário Silvio Santos. A gente vê mais uma vez aí essa política, digamos, familiar, entre aspas, numa área tão importante como a comunicação. Como é que você viu o anúncio dessa recriação desse ministério? Esse presidente, Glauco, ele já demonstrou que ele não tem responsabilidade com o país e nem está preocupado em construir um governo que gere estabilidade institucional. Então ele é capaz de recriar um ministério que ele tinha, salvo engano, ele mesmo, se não o anterior, extinto sobre a alegativa de que não havia necessidade nem administrativa e também possibilidade econômica. Ele recria para quê? Para barganhar um apoio em mídia com o seu genro, com o genro do futuro ministro, não tem menor zelo, interesse em saber sobre a competência dele, sobre o histórico que ele tem em torno dessa temática. É um desastre total, é a cara desse governo. É um governo que não joga pelo Brasil, ele joga contra o Brasil. Quanto mais ele puder fazer para afundar o país, ele vai fazer. A única preocupação do presidente da República hoje é se manter a qualquer custo. E a gente lamenta profundamente isso, porque todo dia é um dia a mais que esse governo pode mostrar que está tentando virar a página e tentar caminhar o caminho correto, mas não é isso que o governo faz. Aliás, o governo, este presidente, disse que seria absolutamente suficiente governar com 15 ministérios, pois eu acho que agora já são 23, e não tem expectativa. Amanhã pode ser criado outro, pode ser extinto, criado. Quer dizer, não tem norte. É um governo sem planejamento, sem organização nenhuma.
Agora você falou, Shoa, do governo que quer se manter a qualquer custo. E cada vez mais cai aquele verniz ali que Bolsonaro sempre tentou colocar de nova política, né? A gente está vendo aí justamente um ministério sendo recriado para agradar, né? Também como forma de agradar um veículo de comunicação, um grande grupo de comunicação. Temos também as tratativas todas que estão sendo feitas com o Centrão, com distribuição de cargos, do qual a recriação do Ministério também faz parte. Na verdade, hoje Bolsonaro fica muito escancarado que ele recorre a instrumentos da chamada velha política, mas de uma forma muito mais fisiológica ainda, Uchoa. É porque ele utilizou o argumento de supostamente ser contrário à velha política de forma falaciosa. O Bolsonaro vive escorado nas costas do Estado há mais de 30 anos. Né? Ele escorou a si e depois a toda a sua linhagem. Né? O que é que essas pessoas são, além do que políticos profissionais? Né? Então, assim, na verdade, o que ele sabe fazer mesmo é essa coisa do toma lá da cá, que a gente já viu que foi replicado também quando seus filhos estiveram na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, quando ele era parlamentar. Ele nunca tinha a oportunidade de fazer isso numa larga escala, porque ele não tinha participação no executivo, porque ele sempre esteve no submundo, né, do cenário político. Mas no momento em que foi dada a ele a condição de estar no altíssimo escalão do executivo, ele faz isso com muita naturalidade, porque ele não tem respeito contra. E outra coisa, mente descaradamente. Nós temos um presidente, Glauco, que lamentavelmente é um motivo de profunda vergonha ter que dizer isso. Mente descaradamente. Ele é capaz de falar uma coisa e dizer que não disse, mesmo a coisa gravada, filmada. Então, esse presidente, ele não vai ter respeito com a coisa pública, ele não vai saber diferenciar o público e o privado, ele não vai entender o que é moralidade, ele nunca teve interesse em entender os princípios da administração, ele não tem controle sequer sobre as coisas que ele diz. Você vê aquela reunião ministerial, que é fatídica reunião ministerial que ficou na memória de todos e todas nesse país, como esse governo não é um governo. Imagina ali que ali era uma reunião de ministros, né? E estava naquele nível. Então é um presidente totalmente sem qualificação. Agora, o show, ontem a gente também teve um fato que chamou a atenção no noticiário, que foi um homem ter invadido ali a sede da Rede Globo, ameaçando uma profissional com uma faca. Embora o comunicado da emissora não tenha falado explicitamente de alguma conotação política naquele ato, a gente sabe que temos um presidente que ofende o tempo todo a imprensa, né? Inclusive, dados aí da FENAGE e também de outras associações mostram que são aí ataques recorrentes do presidente da República contra a imprensa e contra seus profissionais. Você acha que ele acaba ajudando a criar um clima em que esse tipo de incidente vá ocorrer, Uchoa? Glauco, eu achei aquele episódio gravíssimo. E sem dúvida, a postura do presidente, ele estimula que pessoas ajam nesse sentido. É claro que pode ter sido um cidadão isoladamente, mas a conduta, né, o pensamento é uma coisa que está se alastrando pelo país, porque nós estamos criando uma cultura de ódio, nós estamos naturalizando a ideia de que cada um pode resolver as coisas da maneira como pensa. Aquele gesto foi muito simbólico do camarada replicando um bordão que é hashtag cotidianamente replicada pelos filhos do presidente. O cidadão estava com a Bíblia na mão, destilando verborragias que verdadeiros estelionatários espirituais também todo dia replicam. Então, de uma vez por todas, as brasileiras e os brasileiros têm que entender que o estímulo ao ódio é uma coisa nociva, na medida em que as coisas mais esdrúxulas acabam alimentando a alma de pessoas que têm frustrações, de pessoas que têm inveja, de pessoas que não acreditam no outro, de pessoas que não acreditam na capacidade do ser humano de resolver as coisas de maneira racional. E essas pessoas, que normalmente elas não têm capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, eles se alimentam pelo ódio. Foi dessa maneira que na década de 30 o nazismo chegou ao poder na Alemanha. Uma sociedade inteira considerada
uma sociedade evoluída para os padrões da época, ou pelo menos é o que se diz do ponto de vista sociológico, não só tolerou, como efetivamente exterminou um povo judeu. E isso, estudado pela Hannah Arendt no julgamento de Eichmann, mostra como a banalização do mal ela entra no interior de cada cidadão que não pensa de forma crítica. E, claro, o que aconteceu no Brasil é que este ódio, que foi também criado, massificado pela mídia tradicional, que brincou de fazer isso para destituir uma presidenta da República legitimamente, para prender ilegalmente um presidente da República, para tirar um partido que tinha benefícios sociais para o povo do poder, ela estimulou o ódio. E, no final das contas, o ódio acabou criminalizando a política e abriu espaço para quem? Para o fascismo, que se alimenta sobrevive do ódio. Só que agora, quando a mídia tradicional vê que isso... vê o sistema fechando e sabendo que fechando, fecha para todo mundo, inclusive para si, começou a denunciar, e o fascismo não quer saber disso. Ela vai tratar a mídia como uma inimiga, porque para o fascismo o que é bom mesmo é a rede social, porque ela pode passar adiante as suas mensagens, cada vez mais de fake news, cada vez mais de intolerância. Então a Globo, lamentavelmente, ela simboliza isso. E eu lamento muito que os jornalistas que tenham que pagar por isso. Agora, o que aconteceu ontem, Glauco, poderia ter acontecido talvez há 10 dias lá na frente do Palácio da Alvorada. Os jornalistas pararam de fazer aquela entrevista com o presidente da República porque estavam sendo abordados de forma violenta por seguidores do presidente da República, e o presidente da República aceita isso de forma muito natural, porque ele vive do ódio. Mas nós não podemos entrar nessa, Nós não podemos deixar de acreditar que é através do diálogo político que a gente resolve as nossas divergências. Porque vai ter um momento em que nós vamos tirar este presidente e nós vamos ter que reconstruir um país. E para a gente reconstruir o país, a gente não precisa se amar, mas a gente tem que pelo menos entender as diferenças, se tolerar e ter um pensamento que a democracia é o que vale. Isso, o respeito é fundamental numa democracia. Uchoa, queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um grande abraço, um bom dia para todo mundo que nos assiste. Abraço, bom dia. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da ABJD, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.